Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de estática do livro do Bir, capítulo 4, exercício número 6. Vamos enunciado. Resolva o problema 4.5 considerando que o caixote D foi removido e a posição do caixote C permanece inalterada. Bom, então como vimos aí no exercício 5, o objetivo é calcular as reações normais aqui nas rodas, tanto A quanto em B, e agora ele pede para remover o caixote D. Então, o que vamos ter aí de forças atuando sobre a caminhonete? Em C, continua o caixote, então a gente tem aí uma força em C. Em A vão aparecer as reações normais, 2NA. Em G, a gente tem a força peso. E em B, a gente tem aí as reações normais. Lembrando que ele pede para aqui que o caixote D seja removido e C permanece na mesma posição. Então, primeiramente, começando aí pelo item A, que era encontrar a força normal em cada roda da roda traseira, a gente, para encontrar aqui, aplica o equilíbrio, né? E pega o ponto B, o equilíbrio em B de rotação, ou seja, um somatório de momentos em B, ele vai ser igual a zero. Vou adotar a referência que anti-horário é positivo. Então, o que vamos ter aí de força atuando? Segurou em B, a força FC gira no sentido anti-horário, então é um momento positivo. Então, vai ser a força FC vezes a distância entre a linha aí de C e B, tá? Eu vou considerar aí a nomenclatura, que é a distância, o segmento entre C e B, que é a distância horizontal. Aí eu vou ter depois NA causando momento em B, segurou aqui, o NA vai girar no sentido horário, então é um momento negativo. 2 vezes NA, 2NA aqui porque são duas rodas, uma de cada lado. Aí vezes a distância, que eu vou considerar aqui de forma genérica, que é a distância entre A e B. Se a força está na vertical, a distância é na horizontal. Depois, o momento causado pela força peso, que vai girar no sentido aí anti-horário, então, momento positivo, força peso, vezes a distância, que eu vou colocar aí como sendo de G e B, ou seja, a distância em horizontal entre o ponto G e B. Então, o objetivo é achar NA, então vai ficar NA igual. Esse termo passa para lá positivo, então esses permanecem. A força FC a gente vai escrever como sendo a massa de C vezes a gravidade, que multiplica a distância CB. Mais a força peso, eu vou considerar só a massa M, tá? Que foi o que eu considerei no exercício 5, que é a massa da caminhonete. Vezes a gravidade, vezes a distância GB. Tudo isso daí vai ficar dividido pelo que acompanhava o NA, que é 2 vezes a distância entre A e B. Então, podemos substituir pelos valores. NA vai ser igual a massa de C, que é 350 quilos. A gravidade está nos dois termos, a gente pode pôr em evidência. Vou pegar aqui a distância de C até B, de C até chegar aqui a linha de B, né? Até aqui é 2,8, tira 75, essa distância aqui é 2,05. Então, de FC até B vai ser 1,7 mais 2,05. Vai ser 375 metros. Aí mais a massa da caminhonete, 1.400 quilos, vezes a distância de G até B, de G até chegar aqui em B, em linha reta, é 1,2 ali na horizontal, 1,2 aqui, né? Metros. Tudo isso multiplica por 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, que está nos dois termos e eu pus em evidência. Dividido por 2 vezes entre A e B, A até B, na horizontal, 1,8 mais 1,2, dá 3 metros. Aí metro, põe em evidência, corta com esse metro, coloca o quilo aqui em evidência e multiplica com 1 metro por segundo ao quadrado, que vai dar newton. E aí a gente pode calcular quanto que vai dar. Agora, calculando, a gente vai ter 350
vezes 3,75 mais 1.400 vezes 1,2, tudo isso daí vezes 9,81, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Então, a gente tem o valor aí de 4.892,74, arredondando aí em newton, né? Deixando em quilonewton, a gente põe aqui na base de 10 a terceira, 4,89, duas casas arredondando, vezes o 10 a terceira aqui, em newton, lembrando que o 10 a terceira é prefixo de quilo no SI, então a gente tem que NA é 4,89 quilonewton. Achamos aí NA, né? E depois ele pede NB, na letra B aí do exercício 5. Então, a gente agora aplica o equilíbrio em Y, somatória de força em Y igual a zero, para cima positivo. Então, a gente vai ter menos a força FC, que está para baixo. Aí, vamos ter mais 2 vezes a força NA, está para cima. Aí, temos menos a força peso, está para baixo, mais 2 vezes a força NB, que está para cima. Então, isolando o NB na equação, fica NB igual. Aqui, como está positivo, esses termos passam para o outro lado, trocando o sinal. A força FC é massa de C vezes gravidade. Aí, menos 2 vezes NA, que a gente calculou, mais a força peso. A força peso é a massa M vezes gravidade. Tudo isso vai ficar dividido pelo valor que acompanha NB, que é 2. Substituindo pelos valores, NB vai ser igual a massa do caixote C, que é 350 quilos, a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, menos 2 vezes NA, vou pegar esse valor aqui, tá mais completo, menos arredondamentos, 4.092,74, aí mais a massa M, que é de 1.400 quilos, vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. E tudo isso fica dividido por 2. Aí a gente tem aqui a análise dimensional, né? Quilo vezes metro por segundo ao quadrado dá newton. Aqui o quilo vezes metro por segundo ao quadrado dá newton. E junta todos, aqui a força que eu esqueci já estava em newton. Então, a gente pode calcular o NB, encontrando o resultado como sendo. A gente vai ter aí 350 vezes 9,81, aí menos 2 vezes 4892,74, mais 1.400 vezes 9,81, e tudo isso a gente divide por 2. Então, a gente tem aí o valor de 3.691,01 em newton. Aí, podemos deixar na base de 10 a terceira, 3,69, arredondando aqui, vezes 10 a terceira, newton. 10 a terceira corresponde ao quilo, então a gente tem aí que é 369 quilonewton, o valor da reação normal na roda dianteira. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!